Passaremos agora a falar do arresto. Tal como a penhora, o arresto consiste na apreensão judicial dos bens do devedor, a fim de que sobre eles se incida a execução, garantindo-se assim futura execução por quantia certa. No entanto, o arresto diferencia-se da penhora porque é medida acautelatória antecedente a ela, se exaurindo quando nela se converte ou quando a obrigação se extingue, nos termos do artigo 820. Por isso, pode-se afirmar que a finalidade do arresto nada mais é do que a garantia da execução. Todos os bens penhoráveis são arrestáveis e o processamento se dá da seguinte forma: primeiro arresta-se, depois penhora-se, converte-se em dinheiro e, por fim, paga-se ao credor. Já que ambos possuem a mesma finalidade, que é a garantia da execução, por que existe o instituto do arresto? Não seria melhor entrar logo com o pedido de penhora? A resposta é não, até porque seria impossível. A penhora, por ser ato executivo, pressupõe para sua validade a existência do título líquido, certo e exigível. Portanto, aquele possuidor de título líquido, certo e não exigível, bem como o possuidor de crédito comprovado por sentença ilíquida, não poderão valer-se da execução e, consequentemente, das garantias que a penhora lhe proporciona. A utilização da penhora, nestes casos, dependeria da morosa comprovação da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, o que sujeitaria os credores a qualquer sorte de malícia dos maus pagadores. Qualquer sorte de malícia dos maus pagadores. O arresto surge, então, como uma saída para a garantia do direito, evitando que este pereça. Para sua validade, bem como qualquer outra medida cautelatória, além dos pressupostos processuais e condições da ação, o arresto depende somente da comprovação do fumus boni iuris e do periculum in mora. Processa-se o arresto segundo o procedimento comum das medidas cautelares, regulamentado nos artigos 802 e 803 do CPC, e subsidiariamente pelos dispositivos referentes ao procedimento ordinário. O arresto pode ser concedido antecipadamente, com ou sem justificação prévia, e ao final na sentença. Uma vez concedido, deve ser executado pelo prazo de 30 dias, contado da sua decretação, sob pena de perda de sua eficácia. A medida cautelar de arresto cessa naturalmente quando exaure finalidade, isto é, quando na execução posteriormente ajuizada, o arresto é convertido em penhora. Afora esse caso, a eficácia da medida de arresto cessa na hipótese do artigo 808 do CPC, bem como pelo pagamento, novação da dívida e pela transação. O primeiro efeito do arresto é a afetação do bem apreendido. Desse modo, serão ineficazes os atos de transferência dominial frente ao processo em que se deu a constrição e ao processo que serve a medida cautelar. Outro efeito decorrente do arresto é a perda pelo requerido da posse direta do bem apreendido. Com o arresto, adquirirá o Estado juiz a posse direta do bem, que será entregue a um depositário judicial. Cortou. Quer fazer de novo? Acho que não precisa, vou cortando nas partes que